que você veio pra Austrália? Decidiu vir pra Austrália por quê? Olha, Sheila, eu não decidi vir para a Austrália, tá? Eu digo assim, ó, Deus quis que eu viesse para a Austrália, era o destino que ele escolheu para mim. Não tenho outra forma de responder a pergunta de vocês, senão dessa forma. Mas como assim? Conta aí. Cara, olha só, eu desde pequena eu tinha essa vontade, quero morar fora, né? Então, era como se fosse assim, ó, eu fui na tua casa e eu deixei meu celular na tua casa. E eu ficava com aquela sensação, putz, quando eu passar na City, eu tenho que ir lá na Sheila porque eu esqueci o meu celular na casa dela. Eu tinha essa sensação sobre morar fora. Era como se tivesse alguma coisa minha me esperando. Gente, eu tinha isso muito claro dentro de mim. E eu queria muito. Eu me lembro, eu tenho uma referência de quando eu era pequena, eu tinha uns 8, 9 anos por aí. Eu fui no médico com a minha mãe e eu vi uma ponte na televisão, sessão da tarde. Tipo, 3 horas da tarde. Sim. Eu vi uma ponte ali e eu lembro de eu falar. Foi a primeira vez que eu realizei aquilo. Eu disse, eu vou morar ali, né? Porque aquilo pra mim era muito claro. Mas era um desejo que eu tinha. Eu queria ali, aquilo me fascinava. Quando eu tinha 13 anos, foi a primeira vez que eu realmente entendi que eu ia vir para fora. Eu venho de família cristã e uma prima minha fez uma oração para mim e disse assim, olha só, Deus me mostra você num avião indo para muito longe. E ali naquela hora eu falei, já! Vou realizar! Eu vou, realmente é a realidade, né? Recebo. Pois é, recebo. E aí, só que eu tinha 13 anos, então na minha cabeça eu pensei, bom, vou fazer 15 e vou pra Disney. É isso que ela tá falando, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, dito e feito, meu pai falou, e aí, Lana, você quer ir pra onde? Você quer fazer o quê? Quer fazer uma festa ou você quer ir pra Disney? Eu disse, eu vou pra Disney. Ela já disse que eu vou pra Disney. Deus já falou que eu vou, então eu vou. Só que a minha mãe não queria que eu fosse que eu viajasse, ela queria festa. E foi muito inteligente e estratégica. Ela me levou numa degustação de um buffet. Uma prima minha ia casar, então eu fui numa degustação de um buffet numa sexta-feira. E quando eu cheguei no buffet, o buffet tava todo pink, rosa, coisa mais linda, cascata de chocolate. Quando eu olhei aquilo, eu disse, eu quero uma festa. Naquela época era cheque calção, né? Minha mãe não pensou 2 vezes, deu um cheque calção e disse, fechei a festa. Então não tinha mais Disney pra mim. E ela fechou a festa naquele dia. E eu deixei meio que pra lá. Quando eu fiz 16, eu já estava namorando. Já estava namorando com o meu atual marido. E ele era jogador de bola. Então eu pensei, ele jogava... Mais um goleiro. Vai ter um Pega a cadeira aí e puxa. De jogadores aqui, eu vou chamar. E ele jogava profissionalmente, jogava Bragantino, Palmeiras. Eu pensei, eu vou não, então peraí, né? Agora falou a palavra que eu queria. Rapaz, pega a cadeira. É que a gente tava numa guerra aqui, mas deixa quieto, é coisa de bastidores. Não, vai ter. Ele vai passar aqui. Então tá, então fechou. E aí eu pensei, bom... Ele vai jogar na Europa, né? Vai ser a minha chance de eu ir morar fora. Então, eu sempre remetia para aquilo que eu queria. Só que ele sempre foi muito incisivo e ele sempre disse, não vou morar fora por causa da família dele. Então, muito apegado com a avó e tal. Então, ele disse, não vou. Então, eu meio que deixei para lá. E aí, foi passando o tempo, não tive nenhuma oportunidade. E aí, profissionalmente, eu ascendi muito rápido. Então, eu ganhava um dinheiro muito bom. Então, minha vida foi seguindo. Eu fui fazendo minhas coisas, comprar carro, comprar apartamento, faz tudo. E aí, eu me lembro de um determinado dia que eu tava em casa. Eu tava fervendo, gente. Tava no auge, sei lá, de 21, 22 anos por aí. E aí eu tava indo pra um samba. E aí eu esqueci alguma coisa em casa, eu tive que passar em casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um pastor daqueles que falam CPF. Sabe esse que tem na internet que fala CPF? Sim. CPF, cor da calcinha, fala tudo. E ele tava plantado no meio da minha sala. E aí eu peguei e falei assim, o Marco tava comigo, eu falei assim, passa na pontinha do pé. Eu passei na pontinha do pé, fugindo. Eu falei, meu Deus, eu não quero que esse homem me veja. Quando eu pisei na cozinha, ele falou assim, chama a irmãzinha que entrou ali na cozinha. Eu falei, meu Deus. Aí, olha, por Deus. Era o samba. Eu fui no corredor, a minha preocupação era assim, ó, meu Deus. Eu falava assim, Deus não falou pra ele que eu bebo cerveja. Minha mãe não pode saber que eu bebo cerveja. Era essa a minha preocupação. E aí eu fui, meu Deus, não fala nada. Resumo, eu cheguei na sala e ele disse assim pra mim, eu lembro que ele me chamou de filha. Ele disse, filha, como estão os seus sonhos? E eu disse pra ele, eu não tenho sonho. Aí ele olhou de novo, bem dentro do meu, ele disse, filha, como é que estão os seus sonhos? E eu disse pra ele, eu não tenho sonho. Ele disse assim, Deus mandou te dizer que você vai pra longe. Eu olhei pra minha mãe na hora, ela disse, eu não falei nada. E ali eu tive a convicção de que, caracas, é pra mim, né? Sim. Só que daí o pastor olhou pro meu marido e falou assim, você também vai. E ele, aí a hora que ele falou, ele não falou nada, mas eu, naquela hora, eu rejeitei aquilo. Eu disse assim, vai nada. Aí eu pensei assim, quis florear, quis deixar bonito a história e... Então aquela revelação específica, ela não me pegou. Olha. Porque... ele não ia, não tinha ideia dele, ele não tinha vontade de ir. Eu achei que ele quis florear. Então, eu não me apeguei com aquilo. E foi passando o tempo e tudo mais. E aí, eu comprei meu apartamento no Belém. Então, tava com essa fase. Então, eu já tinha meio que desacreditado de todo esse processo. Até que um dia, meu marido me mandou uma mensagem, na época, meu noivo, ele disse assim, olha, a gente precisa conversar.
Eu pensei, bom, vai desistir. Vai largar terminar. pra tudo, meu Deus, me lasquei. Acabou. E ele falou, vamos jantar que a gente precisa conversar. E aí ele falou assim pra mim, olha só, eu não paro de sonhar com isso. Eu tô sonhando toda noite da gente morar fora. Eu só consigo pensar nisso, eu só consigo pensar sobre isso. E eu não sei o que eu faço. E aí aquilo pra mim, eu pensei, Deus, é você? e aí aquilo pra mim... Cara, não recebi de bom coração aquilo que ele tinha me falado. Eu disse assim, olha só, eu sou capaz de largar tudo. Na época eu tinha um salário muito bom. Eu falei, sou capaz de largar tudo, esse é meu sonho. Eu vou embora. Só que eu não quero correr atrás de tudo e depois você desistir. Então, assim, você quer? Vai atrás de você. Eu não vou ver nada. Eu não vou me empolgar com essa história. E aí ele pegou e começou realmente a ver as coisas e tudo mais. Um dia ele me ligou e ele disse, eu tô indo numa feira aí na Paulista. Eu trabalhava na Avenida Paulista. Eu tô indo numa feira aí na Paulista, você quer ir? Era numa quinta-feira. Eu disse, não, eu não vou. Só que nesse dia eu fiquei pistola, nem sei se eu posso falar essa palavra, mas eu falei. Fiquei braba. E aí eu fui pra igreja, num dia de culto, eu fui pra igreja, e eu me lembro que eu sentei ali na vanzinha, aquelas vans que tem no Brasil, pequenininha, sabe? E eu lembro que eu não movi meus lábios. E eu fiz uma oração. E eu disse assim, Senhor, de novo essa história de viajar. Só que eu não falei num tom bom, assim, né? Com todo o temor e respeito a Deus, mas a Bíblia diz, né? Que fazei prova de mim, né? E eu falei... De novo, essa conversa aí do morar fora, eu preciso saber se isso é algo que está me levando para o teu propósito ou eu preciso saber se isso é algo que vai me tirar dele. Por isso que apareceu agora. Mas eu não movi meus lábios nessa oração. E fui para a igreja. Nesse dia, minha amiga estava comigo. E aí a gente estava conversando, era hora da oferta, a gente estava batendo um papo assim, e aí o pastor chamou de lá do púlpito. Ele disse assim... a irmãzinha, filha da irmã Sueli, que a minha mãe era da igreja, eu me lembro que eu não dei nem muita atenção. Deus que me perdoe, mas a hora que ele falou, eu só virei... na porta e ela tá ali, ó. Eu só virei com o meu corpo assim, de lado, pra ver o que ele tava... o que ele ia me falar. Eu achei que ele fosse perguntar da minha mãe cuidava das flores da igreja, eu achei que ele fosse perguntar dela. E ele disse assim pra mim, Deus me manda te fazer uma pergunta, de lá do altar. Ele disse assim, a irmã já foi pra fora do Brasil? Ah, gente, quando ele falou isso, eu fiquei gelada. Eu fiquei gelada isso, porque era muito específico. Eu não tinha perguntado assim pra Deus. Deus me dá um sinal e ele tava me falando assim, olha, você pediu alguma coisa pra Deus e vai acontecer? Não, foi a mesma coisa que eu falar, Deus, quanto que é 3 mais 7? O cara lá de cima falar é 10. Ele me perguntou exatamente aquilo que eu tinha feito a oração antes. Foi muito específico. E eu lembro que eu disse assim, ai, pastor, não fale isso pra mim, não. Aí ele disse assim, não sou eu que tô te falando. Responde, você já foi pra fora do Brasil? E eu disse pra ele, não. E aí ele disse assim, então Deus mandou te dizer, prepara tuas coisas porque você vai. Ó, tô toda arrepiada. E aí, naquele dia, eu falei assim, eu não sabia pra onde as pessoas às vezes falavam. Eu falava assim, gente, eu vou pra fora do Brasil. Aí as pessoas falavam, pra onde? Eu falava, não sei. Quando? Eu falava, não sei. Mas como? Eu não sei, mas eu tinha a convicção de que eu ia. Então, por isso que você me perguntou, como é que você veio parar aqui, de onde você veio? A minha resposta é só essa, porque ele decidiu que eu viria. Né? E foi assim. A primeira vez que eu escutei isso, eu tinha 13 e eu pisei na Austrália, quando eu vi aquele Welcome to Sydney. Eu tinha 28, então, assim, foram 15 anos depois. Mas ele fez exatamente o que ele falou que ele ia fazer. E aqui estou eu, né? Helena, mas deixa eu te perguntar. Muito legal. Eu tenho, nossa, excelente a introdução da sua história. Melhor impossível. Mas quando você lembra quando você pensava em vir para fora? Você lembra qual era o sentimento que você tinha? Que era um ganho da língua, era uma mudança de vida, era o que você lembra de ter esse sentimento assim? O que você sentia assim exatamente? Eu não tinha uma necessidade de aprender outras línguas, porque eu não utilizava em nenhuma empresa. Claro que abriria portas, mas eu não via importância. Para mim não fazia diferença nenhuma. Eu não tinha inglês até aquele momento, então para mim não fazia diferença. Mas eu acho que era uma mudança de vida mesmo, era uma questão mesmo pessoal no sentido de liberdade, no sentido de desafio, no sentido de conquistar as coisas. Eu acho que E eu acho, até hoje eu vejo que o inglês é muito bom, o dinheiro é bom, mas eu acho que o maior crescimento que você tem é o crescimento pessoal, é o quanto você cresce, é o quanto você se conhece, é o quanto você se explora muito mais. Então, era essa a vontade que eu tinha, era de me desafiar, sim, pessoalmente. De ter a experiência exatamente. Fora. Tá. Você teve referências, assim, família, não. de alguém ir pra fora, amigos? Não. Você falou, também quero. Não. E por que a Austrália? De novo, também, a mesma coisa. Foi uma coisa que ele me mostrou. Tava um dia na minha igreja, com o meu marido dessa vez, 9h30 da noite. O culto acabava 9h30, era 9h40. O pastor disse assim, olha só, gente, ainda hoje alguém vai ter uma resposta de Deus para alguma coisa que tá perguntando. Aí eu olhei, 9h40, pensei, bom, eu tô indo pra Austrália, ninguém vai me mandar nada agora. Eu tô indo mandando proposta de intercâmbio, ninguém vai me mandar nada agora. E então eu pensei, não é comigo. Cheguei em casa, meu celular, ele piscava quando tocava alguma coisa, ele piscava. E nós estávamos tomando uma sopa, meu celular piscou, parecia uma chamada perdida, mas ele não tocou. Quando eu abri, era uma chamada que tinha salvo um número, estava identificado como Austrália.
Aí eu perguntei pra ele, você deu meu número em algum lugar que você foi? Ele falou, não, eu não vi nada de Austrália até agora. Eu só tô vendo Irlanda e Estados Unidos, eu não vi nada de Austrália. E aí, quando eu vi aquilo, eu me lembrei do que ele tinha falado. Alguém ia ter uma resposta. Aí eu disse, fechou. Então a gente vai pra Austrália. E foi assim que eu escolhi a Austrália. Não tem outra mágica, não tem outra conversa. Caraca. Inicialmente ia ser Brisbane. Porque eu achava que Brisbane era uma cidadezinha um pouco menor, mais estruturada, e eu achava que Sydney era muito grande, nós não conhecíamos ninguém, não tinha ninguém que tinha essa experiência para dar pra gente troca. Então, eu achei que pudesse ser um pouco mais confortável para uma cidade um pouco menor do que para uma metrópole como Sydney. Mas aí, no caminhar, a gente acabou decidindo por Sydney por questão de oportunidade, porque a gente via que tinha muito mais oportunidade em Sydney do que em Brisbane. E aí, a gente acabou escolhendo assim. Meu marido veio primeiro do que eu. Ah, então ele fechou primeiro. Ele acabou, o que não ia vir, foi o que veio primeiro, né? E aí, ele veio primeiro, até mesmo porque ele decidiu que era um desafio pessoal muito para ele, porque como eu já tinha uma vida mais estruturada profissionalmente, Carreira. exatamente. Então, assim, a gente tinha comprado um apartamento, então a gente tinha responsabilidades ali. Sim. Então, e se ele não gostasse? Então, ele falou, cara, se eu for e não gostar, e se daqui eu não quiser mais, dar 3 meses eu falar que eu quero ir embora, então eu preciso ir para eu viver essa experiência, saber se isso realmente é pra gente, e aí você se joga pra cá. E aí ele veio, sofreu, tadinho, porque tava sozinho, né, literalmente. Eu me lembro que ele tava quando foi pra ele vir, ele tava meus amigos perguntaram, Marco fala marrom em inglês, ele não sabia. E eu pensei, o que eu fiz, gente? Eu tô botando o menino no avião para fazer o meu sonho, ele não sabe falar nada, né? Me senti culpada. E ele veio, ficou aqui 8 meses primeiro, e eu vim um pouco depois. É até uma coisa legal que eu queria falar sobre isso, que eu acho que é importante. Muitos casais vêm separados, Sim. né? E muita gente vê essa ideia de vir separado como um grande problema. O relacionamento vai acabar. E, gente, é claro que é do relacionamento de cada pessoa, mas eu acho que a gente tem tudo para explorar as coisas boas das oportunidades. Então, assim, a gente levou o relacionamento... Cara, o que pode ser bom de um relacionamento à distância? O que a gente pode curtir? Como que a gente pode fazer? Então, assim, eu fazia ele se sentir presente, porque tinha casamento da família dele, levava máscara para todo mundo com a cara dele, para ele saber que ele estava presente. Ele me levava para visitar os lugares com vídeo. São alinhados, né? Exato. É muito difícil, assim, para quando um vai, o outro fica, porque no Brasil é muito diferente daqui. As pessoas não sabem. Aqui a gente vai dividir quartos, sim. Aqui a gente vai dividir comida, sim. A gente vai dividir Uber. Então, é muito estranho você olhar uma pessoa que divide a vida com você, tá dividindo a vida com uma outra pessoa que você nem conhece, nunca nem viu, e ela achar aquilo normal. A mentalidade é muito diferente. Então, a confiança é a base de tudo. Mas não significa que se você vier separado, o seu relacionamento vai dar errado. Né? Escolha fazer isso ser uma experiência muito boa. A gente explorou as coisas boas de um relacionamento à distância e isso fortaleceu ainda mais a gente, né? Claro, é individual, é de cada relação, mas isso não é uma regra, isso não pode ser um medo e uma imposição. Tem que ter um foco. Sim. Foco do casal, é isso que vocês querem os dois juntos? É isso, não vai ser fácil, tem coisas que você vai dar... Mas é isso. Cola aqui com a gente que a programação e o conteúdo está fantástica e cheio de convidados incríveis.